Era setembro de 1927, quando o majestoso Expresso Azul aguardava na plataforma principal da estação de Nice. Suas carruagens em azul marinho com detalhes dourados reluziam sob os primeiros raios do sol mediterrâneo, enquanto a plataforma fervilhava com uma coreografia cotidiana da aristocracia em movimento, carregadores em uniformes elegantes, damas da alta sociedade com seus mordomos, uma dança silenciosa da elite europeia. O interior do trem exibia o requinte da Companhia Internacional de Vagões-Leito, painéis de mogno entalhado à mão com motivos art déco, lustres de cristal pendendo dos tetos arqueados, e assentos forrados com o mais fino couro marroquino. Por todo o ambiente, o aroma do café recém-preparado no vagão-restaurante misturava-se ao cheiro característico do vapor e ao perfume de lavanda que a brisa marítima trazia dos campos próximos. Julien Armand havia chegado cedo, seu porte elegante realçado pelo terno impecável. A carta em seu bolso pesava como chumbo, sua mãe lembrava-o do inevitável. Em Paris, Amélie Montfort, filha da aristocracia que ele mal conhecia, aguardava a oficialização de um noivado arranjado anos atrás. Aos 30 anos, o herdeiro dos prósperos negócios Armand não podia mais protelar, mesmo que seu coração permanecesse indiferente a este arranjo. Senhor Armand, o chefe da estação o cumprimentou, indicando sua cabine preparada. Julien apenas assentiu, perdido em pensamentos sobre a vida meticulosamente planejada que sempre seguirá. Em sua cabine luxuosa, sentou-se junto à janela, observando a costa azul dar lugar aos campos da Provence, enquanto o peso da carta de sua mãe parecia queimar em seu bolso. Em Lyon, o trem fez sua parada programada. Era final de tarde, e o sol já começava sua descida no horizonte, pintando o céu em tons de âmbar e rosa. Foi neste momento que o destino, em sua infinita sabedoria, decidiu intervir. Elise Blanc subia os degraus do vagão com graça natural, usando um vestido simples mas elegante que ela mesma costurara. Seus cabelos, parcialmente presos, emolduravam seu rosto. Seus olhos verdes brilhavam com expectativa enquanto seus dedos, calejados por incontáveis horas de trabalho, apertavam nervosamente a alça gasta de sua pequena mala. Apesar da atual condição modesta, consequência da falência e morte de seu pai, um outrora respeitado relojoeiro de Lyon, ela mantinha a dignidade e os modos refinados herdados de sua família, que descendia de comerciantes de seda. O destino escolheu um solavanco do trem para entrelaçar suas vidas. Os desenhos de Elise escaparam de sua pasta, espalhando-se pelo corredor exatamente quando Julien saía de sua cabine. Seus olhares se encontraram, e o tempo pareceu congelar. Permita-me ajudá-la, senhorita, ele ofereceu, sua voz grave enviando um arrepio involuntário pela espinha de Elise. Quando seus dedos se tocaram sobre um dos desenhos, ambos sentiram uma conexão inexplicável, como se algo adormecido finalmente despertasse. São seus desenhos? Ele perguntou, admirando os traços delicados. O talento era evidente em cada linha, em cada sombra do papel. Sim, ela respondeu, sua voz suave como seda. São meus projetos. Para Paris. Havia algo na forma como ela pronunciou Paris, não como um destino, mas como um sonho, que tocou Julien profundamente. Em seus círculos sociais, havia conhecido inúmeras jovens da alta sociedade, todas impecavelmente educadas e elegantes. Mas nenhuma delas possuía esta luz interior que emanava de Elise, esta paixão pura e verdadeira que transparecia em cada palavra. Você tem um dom extraordinário, ele comentou, ainda segurando um dos desenhos. Era um vestido de noite, com detalhes tão intrincados que pareciam contar uma história própria. Onde aprendeu? Um sorriso suave iluminou o rosto de Elise, fazendo seu coração acelerar involuntariamente.
Com minha avó. Ela havia sido costureira para algumas das melhores famílias de Lyon. Antes de adoecer, o silêncio que se seguiu estava carregado de eletricidade, de possibilidades não ditas. Julien se viu incapaz de seguir seu caminho, preso pela autenticidade daquela jovem que parecia tão deslocada no luxuoso expresso azul quanto uma flor silvestre em um jardim formal. As horas seguintes passaram como um sonho. Julien encontrava desculpas para passar pelo vagão-restaurante onde Elise trabalhava em seu bordado, a luz do poente transformando seus cabelos em ouro. Cada olhar trocado contava uma história silenciosa, e pela primeira vez em sua vida entre a alta sociedade, ele encontrou alguém que o fazia questionar tudo o que tinha como certo. Quando a noite caiu, Julien finalmente reuniu coragem para se aproximar. Posso me juntar a você, senhorita? Sob a luz suave do vagão-restaurante, apresentaram-se formalmente Julien Armand e Elise Blanc. A conversa fluiu naturalmente, e ele se viu fascinado pela forma como ela falava sobre costura, cada palavra revelando um mundo onde paixão e propósito se entrelaçavam perfeitamente. Elise descobriu em Julien uma gentileza que ia além de sua fachada aristocrática. Às vezes me pergunto, ele confessou, observando as estrelas, se não passamos nossas vidas presos a caminhos que outros traçaram para nós. Talvez, ela respondeu suavemente, o segredo seja encontrar coragem para traçar nossos próprios caminhos. Conforme conversavam, Julien falou do casamento arranjado em Paris e das expectativas de sua família. Elise contou sobre suas noites costurando para economizar dinheiro, sonhando com Paris. Você é extraordinária, ele disse. Tem mais coragem que eu. Não é coragem, ela respondeu. É necessidade. Quando se tem um sonho no coração, não há escolha senão segui-lo. O trem continuava sua jornada noturna através da França adormecida, e dentro de suas carruagens, dois corações começavam a reconhecer uma verdade que suas mentes ainda tentavam negar. A madrugada encontrou Julien em sua cabine, mas o sono o evitava completamente. O perfume suave de Elise ainda pairava em suas memórias, junto com cada sorriso, cada palavra trocada. Pela primeira vez em sua vida, ele se permitiu questionar não apenas o caminho que havia aceitado como inevitável, mas também tudo que sempre acreditou sobre amor e destino. Em sua própria cabine na terceira classe, Elise também não conseguia dormir. Seus dedos traçavam distraidamente os desenhos em seu caderno, mas sua mente estava repleta de imagens de olhos castanho escuros que pareciam ver através de sua alma. Ela sabia que deveria manter distância. Homens como Julien pertenciam a um mundo que não era o seu. Ainda assim, seu coração se recusava a ouvir a voz da razão. O sol nascente encontrou os dois na plataforma de observação do último vagão. Elise havia subido para ver o amanhecer, seus cabelos dançando com a brisa da manhã. Quando Julien a encontrou ali, sozinha contra o céu em chamas, seu coração quase parou. Não consegui dormir, ele disse, aproximando-se. Nem eu, ela respondeu, sem desviar os olhos do horizonte. O silêncio entre eles estava carregado de palavras não ditas, de possibilidades que pareciam ao mesmo tempo tão próximas e tão distantes quanto as montanhas no horizonte. A luz dourada do amanhecer banhava o rosto de Elise, fazendo seus olhos brilharem. Elise, Julien começou, sua voz baixa mas firme. Encontrar você mudou algo em mim. Algo que não posso mais ignorar. Ela se virou para encará-lo, seu coração batendo descompassado. A proximidade entre eles era quase insuportável, carregada de uma tensão elétrica que ameaçava consumir tudo em seu caminho. Por favor, ela sussurrou, sua voz tremendo levemente. Não podemos.
Permita-me ao menos vê-la novamente em Paris, ele pediu, seus olhos castanho escuros fixos nos dela. Deixe-me conhecê-la melhor. Elise sentiu suas defesas vacilarem. Sabia que deveria recusar, que mundos diferentes como os deles não deveriam se misturar. Mas havia algo na forma como ele a olhava, algo que fazia seu coração ansiar por mais. Paris é uma cidade grande, ela respondeu finalmente, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. E eu terei muito trabalho pela frente. Então me permita ajudá-la, ele disse suavemente. Conheço pessoas no mundo da moda. Posso apresentá-la a alguns ateliês. O trem começava sua aproximação final de Paris, os subúrbios da cidade surgindo através da névoa matinal. Elise sabia que estava à beira de uma decisão que poderia mudar sua vida para sempre. Talvez, ela concedeu finalmente, possamos nos encontrar ocasionalmente. Como amigos. O sorriso de Julien iluminou seu rosto, e Elise sentiu seu coração dar um salto. Naquele momento, ambos sabiam que algo extraordinário havia começado, mesmo que ainda não pudessem nomear ou compreender completamente o que era. A estação de Lyon fervilhava de atividade quando o Expresso Azul finalmente chegou a Paris. O vapor da locomotiva mesclava-se à névoa matinal, criando um véu etéreo sobre a plataforma. Julien havia insistido em ajudar Elise com sua pequena bagagem, um gesto que não passou despercebido pelos outros passageiros da primeira classe. Permita-me ao menos providenciar um carro para levá-la ao seu destino, ele ofereceu, enquanto atravessavam a estação. Não é necessário, Elise respondeu, embora seu coração protestasse. Minha prima me espera na estação. De fato, uma jovem de cabelos escuros já acenava do outro lado do saguão. Antes que Elise se afastasse, Julien entregou-lhe discretamente um cartão. Meu endereço em Montmartre, ele explicou. E as referências que prometi para os ateliês. Seus dedos se tocaram brevemente na troca do cartão, enviando arrepios por ambos os corpos. Merci, Elise sussurrou, guardando o cartão junto ao peito. O outono de 1927 marcou o início da nova vida de Elise em Paris. Com as referências de Julien, ela conquistou uma posição na prestigiada Casa Worth, onde seu talento excepcional com agulha logo a destacou nos trabalhos mais delicados da alta costura. Julien, por sua vez, havia informado sua família que precisava de tempo para considerar o casamento arranjado. Pela primeira vez em sua vida, estava desafiando as expectativas paternas, mesmo que sutilmente. O outono parisiense testemunhou o florescer discreto daquele amor. Os encontros começaram aparentemente casuais, Julien passando coincidentemente pela Maison Worth, compartilhando cafés no elegante Café de Flore após a missa, ou caminhando pelos jardins enquanto as folhas douradas caíam. Durante um concerto no Salão Pleyel, as confidências mais profundas começaram a surgir. Ela falou sobre a morte do pai e as dificuldades da família, ele sobre o peso de ser o único filho homem dos Arma. A cada encontro, a certeza de que haviam encontrado algo extraordinário crescia em seus corações. Elise descobria um Julien diferente do aristocrata do trem. Sob a aparência reservada, havia um homem sensível e profundo, que apreciava a arte e música, e demonstrava verdadeiro interesse por seus sonhos. À medida que novembro avançava, os sussurros nos salões parisienses aumentavam. A presença constante de Julien Arma na porta da Maison Worth não passava despercebida. As mães com filhas casadoiras observavam com desaprovação quando ele aparecia para buscar a pequena costureira, como chamavam Elise. Madame Worth, porém, tinha uma visão pragmática.
O interesse do jovem Armand havia atraído aristocratas curiosas para conhecer a moça que capturara a atenção de um dos solteiros mais cobiçados de Paris. O talento excepcional e as maneiras discretas de Élise não davam margem para críticas. O inverno transformou Paris em um conto de fadas nevado. A situação de Julien com sua família tornara-se tensa. As cartas de sua mãe insistiam no casamento com Amélie de Montfort, herdeira de uma das famílias mais tradicionais de Paris. Cada correspondência lembrava o peso do nome Armand. Foi numa noite particularmente fria de dezembro, após um concerto na Ópera Garnier, que o destino exigiu uma escolha. A neve caía suavemente, os flocos brancos dançando sob a luz dos lampiões. Élise tremia levemente, apesar do casaco de lã que usava, uma de suas próprias criações. Está frio para caminhar, Julien observou, notando seu tremor. Permita-me levá-la em minha carruagem. Durante o trajeto, um silêncio diferente pairava entre eles. Os cascos dos cavalos ecoavam nas ruas nevadas, marcando o compasso de algo que estava prestes a mudar. Há algo que preciso lhe contar, Élise, Julien começou, sua voz grave preenchendo o interior aconchegante da carruagem. A luz tremulante das lanternas, seus olhos brilhavam com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Estes meses em Paris, conhecendo-a verdadeiramente, tem me feito questionar tudo em minha vida. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. O som dos cascos dos cavalos na neve pontuava o silêncio entre suas palavras. Algo que deveria ter dito antes, mas... O que foi? Élise perguntou suavemente, notando a tensão em sua voz. Desde minha juventude, existe um acordo entre minha família e os Montfort, uma das famílias mais tradicionais de Paris. Um casamento arranjado com a filha deles, Amélie. Ele fez uma pausa, seus olhos buscando os dela na penumbra. O anúncio do noivado estava previsto para o Natal. Estava... Élise sentiu seu coração falhar uma batida. Ontem enviei 2 cartas, Julien continuou, segurando as mãos dela com ternura. Uma para minha família e outra para os Montfort. Não posso continuar com essa farsa, não quando... Seus olhos encontraram os dela. Não quando meu coração já escolheu seu caminho. Élise prendeu a respiração. Julien, isso é. Esta manhã recebi a resposta. Ele continuou. Amélie me desejou felicidade em uma nota gentil. O pai, como esperado, cortou todos os laços comerciais com minha família. Apertou levemente as mãos de Élise. Mas você me mostrou que podemos escolher nosso próprio caminho. Pela primeira vez, sinto que estou sendo verdadeiro comigo mesmo. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som suave dos flocos de neve contra as janelas da carruagem. Élise sentia seu coração batendo descompassado, absorvendo o peso daquela revelação. Preciso ir a Nice amanhã. Julien continuou. Tenho que resolver questões relativas aos meus negócios, os vinhedos que herdei de meu avô materno e as ações na companhia marítima. São meus por direito, independentes da família. 2 semanas é tudo que preciso para organizar tudo. Ele fez uma pausa, sua voz suavizando. Para preparar um futuro, nosso futuro, se você quiser. A carruagem parou sob a neve que caía como lágrimas do céu. Élise sentia cada batida de seu coração como uma pequena eternidade. Como posso ter certeza, ela sussurrou, sua voz tremendo, que quando estiver lá, longe de mim, enfrentando sua família. Julien segurou o rosto dela entre suas mãos, seus olhos queimando de intensidade. Porque cada batida do meu coração tem seu nome, Élise.
Voltar não é uma opção. É tão necessário quanto o ar que respiro. Elise sentiu seus olhos arderem com lágrimas contidas. Pensarei, sussurrou, sua voz falhando na última sílaba. A palavra sempre ficou presa em sua garganta. Julien desceu primeiro, cada movimento parecendo exigir todo o seu autocontrole para não desistir da viagem ali mesmo. Quando ajudou Elise a descer, seus dedos se entrelaçaram por um momento mais longo que o necessário, como se tentassem memorizar o toque um do outro. "Posso lhe escrever?", perguntou com uma vulnerabilidade que nunca havia demonstrado antes. A neve caía mais suavemente agora, como se até mesmo o céu contivesse suas lágrimas para este momento de despedida. "Por favor", Elise respondeu, não conseguindo mais conter as lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. Na manhã seguinte, o buquê de rosas brancas sobre sua mesa parecia uma promessa silenciosa. O cartão, com sua caligrafia elegante, embaçou-se com as lágrimas de Elise. "Para a mulher que me ensinou que a verdadeira coragem está em seguir o coração. Até breve, meu amor." Durante aquelas 2 semanas, as cartas de Julien eram simultaneamente consolo e tormento. Em uma delas, escreveu: "Os vinhedos de Nice estão florescendo sob o sol mediterrâneo, mas toda esta beleza parece pálida sem você ao meu lado. Cada documento que assino, cada negócio que resolvo me aproxima mais de nosso futuro juntos. Em breve voltarei para Paris, para você, trazendo não apenas minha liberdade financeira, mas também todo o meu amor." Quando sua última carta finalmente chegou anunciando o retorno, Elise passou a noite entre expectativa e o medo da mudança. O reencontro nos jardins do Luxembourg apagou todas as dúvidas e medos das últimas 2 semanas. Quando seus olhares se encontraram, o mundo ao redor desapareceu. Esquecendo toda etiqueta, correram um em direção ao outro como se suas vidas dependessem daquele momento. Julien a envolveu em seus braços com tal ímpeto que a ergueu do chão por um breve instante. O perfume dela, que habitara seus sonhos durante aquelas 2 semanas intermináveis, agora o inebriava completamente. Elise enterrou o rosto em seu peito, suas mãos agarrando-se ao tecido de seu casaco como se temesse que ele pudesse desaparecer. "Nunca mais ficarei tanto tempo longe de você", ele sussurrou em seus cabelos. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se o mundo explodisse em cores. O beijo tinha gosto de saudade e promessa, de manhãs de inverno e tardes de primavera, de todas as palavras de amor escritas naquelas cartas e de todas que ainda estavam por vir. As mãos de Julien emolduraram o rosto de Elise com infinita ternura, seus polegares secando lágrimas que ela nem percebera que derramava. Os dedos dela encontraram caminho até a nuca dele, entrelaçando-se em seus cabelos, puxando para mais perto, como se quisesse fundir suas almas. Quando finalmente se separaram, ofegantes, suas testas permaneceram unidas, seus corações batendo no mesmo ritmo desenfreado. O mundo ao redor começava lentamente a voltar à existência, o murmúrio distante de outros casais, o farfalhar das folhas nas árvores, o tilintar suave da fonte congelada. "Suas cartas", ela disse suavemente, ainda envolta nos braços dele, sua voz tremendo com emoção contida, "me fizeram perceber algo que talvez eu sempre soubesse, desde aquele primeiro momento no trem." "E o que foi?" ele perguntou, seus dedos traçando suavemente a linha do rosto dela, como se quisesse memorizar cada detalhe novamente. "Que desde aquela manhã no Expresso Azul, quando você recolheu meus desenhos do chão, não foi apenas minha vida que mudou completamente. Foi meu coração. Não apenas por suas conexões que me ajudaram no ateliê, mas porque pela primeira vez, alguém me viu completamente." Julien a abraçou mais forte,
incapaz de criar qualquer distância entre eles depois de tantos dias separados. Nos seus olhos, Julien, Elise continuou, suas mãos repousando sobre o peito dele, sentindo seu coração bater, vi algo que nunca tinha encontrado antes. Alguém que enxergava além da costureira, além das aparências, além das convenções. Você viu quem eu realmente sou. E o que você viu em mim? Ele perguntou, sua voz rouca de emoção, seus olhos castanhos fixos nos dela com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Um homem corajoso o suficiente para escolher seu próprio caminho, mesmo quando todo mundo esperava algo diferente. Alguém que não apenas me fez acreditar que sonhos são possíveis, mas que está disposto a sonhar junto comigo. O jardim estava quase deserto naquela manhã fria, como se o próprio universo conspirasse para dar-lhes este momento de privacidade. Alguns casais passeavam à distância, perdidos em seus próprios mundos. Julien entrelaçou seus dedos nos dela, e começaram a caminhar pelos caminhos cobertos de cascalho. Em Nice, ele começou, trazendo-a para mais perto de si, organizei tudo. Não apenas minha parte nos negócios, que agora está independente de minha família. Organizei nosso futuro. Há algo mais. Julien continuou, parando junto a uma fonte coberta de gelo. Seus olhos brilhavam com uma mistura de ansiedade e alegria. Comprei um ateliê em Montmartre. Um espaço só seu, onde poderá criar suas próprias peças e desenvolver seu talento sem limites. Julien. Ela sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Não é um presente, ele esclareceu, conhecendo bem seu orgulho. É um investimento em seu talento extraordinário, que poderá pagar quando começar a ter seus próprios lucros. Quero ver seus sonhos se tornarem realidade, Elise. Podemos vê-lo agora? Ela perguntou, mal contendo a expectativa. Sem palavras, ele assentiu, e juntos caminharam pelas ruas nevadas de Montmartre. Quando a porta se abriu, Elise prendeu a respiração. O espaço, maior do que imaginava, era banhado pela luz natural que entrava pelas janelas do chão ao teto. Apesar de precisar de reparos, ela já visualizava perfeitamente onde colocaria suas mesas de trabalho e manequins. Julien observava Elise explorar o espaço, seu coração enchendo-se de certeza. Ela parou diante de uma das grandes janelas, a luz do inverno fazendo seus cabelos brilharem como ouro. Este espaço todo será seu, ele disse, observando-a admirar as janelas. Há inclusive uma pequena sala nos fundos que poderia ser seu escritório de criação. Elise se virou para encará-lo, seus olhos verdes brilhando com lágrimas contidas. Por que está fazendo tudo isso? Julien se aproximou lentamente, até estar apenas a alguns passos dela. Do lado de fora, a neve continuava caindo suavemente, isolando-os do resto do mundo. Porque te amo, Elise Blanc, ele disse simplesmente. Te amei desde aquele primeiro momento no trem, quando vi seus desenhos espalhados pelo chão. Te amei mais a cada domingo no jardim, a cada conversa sobre seus sonhos. E estas 2 semanas longe de você só me fizeram ter certeza do que eu já sabia. Eu também te amo, Elise respondeu, sua voz mal contendo a emoção. Tentei negar, tentei me convencer que era loucura, que nossos mundos eram diferentes demais. Nossos mundos se encontraram naquele trem por uma razão. Julien interrompeu gentilmente, diminuindo ainda mais a distância entre eles. E desde então, tenho certeza que não existe outro lugar onde eu queira estar senão ao seu lado. Tirou do bolso a pequena caixa de veludo azul que carregava consigo desde que retornará de Nice. Dentro dela, o anel com uma única pérola brilhava suavemente.
Elise olhou para o anel, seu coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. A pérola brilhava suavemente na luz do inverno que entrava pelas grandes janelas. Sim, ela respondeu, sua voz embargada de emoção. Sim, eu quero me casar com você. Com mãos levemente trêmulas, Julien deslizou o anel em seu dedo. Era como se tivesse sido feito para ela, a pérola delicada combinando perfeitamente com sua elegância natural. Desta vez, quando seus lábios se encontraram, não havia urgência desesperada do reencontro. Era um beijo diferente, suave, profundo, repleto de promessas. O primeiro beijo de um futuro compartilhado, de sonhos que agora pertenciam aos dois. Um beijo que selava não apenas um compromisso, mas uma nova vida que começava ali, naquele ateliê que seria testemunha de tantos momentos ainda por vir. Os dias que se seguiram passaram como um sonho febril. Elise dividia seu tempo entre o trabalho na casa Worf e as visitas ao ateliê, onde cada dia trazia uma nova melhoria. Julien supervisionava pessoalmente as reformas, certificando-se de que cada detalhe estivesse perfeito, desde a iluminação até os espaços de armazenamento que ela tanto precisaria. Enquanto o inverno se despedia lentamente de Paris, o ateliê ganhava vida. As paredes foram pintadas em tons suaves que realçavam a luz natural, prateleiras foram instaladas para os tecidos, e uma área especial foi criada para os manequins que logo ocupariam o espaço. Era como se o lugar florescesse junto com seu amor. À medida que o ateliê tomava forma, também seus planos para o futuro se consolidavam. O casamento, antes um sonho distante, agora se tornava uma realidade próxima que exigia preparativos. Os meses que se seguiram foram de adaptações e mudanças. A mudança na postura da mãe de Julien veio gradualmente. Observando a determinação do filho e conhecendo Elise durante um chá discreto em Paris, a matriarca dos Armand reconheceu na jovem a mesma força que ela própria havia demonstrado em sua juventude. Elise havia decidido criar seu próprio vestido de noiva, trabalhando nas horas vagas entre seus compromissos no ateliê Worf. A notícia do casamento foi recebida de maneiras diferentes. A mãe de Elise chorou de felicidade ao ler a carta da filha. Seu irmão mais velho prometeu estar presente, trazendo consigo a bênção de toda a família. A família de Julien, por outro lado, reagiu com silêncio gélido inicialmente. Foi sua mãe quem primeiro demonstrou sinais de aceitação, enviando uma carta onde reconhecia que nunca tinha visto o filho tão decidido e feliz. Com o passar das semanas, até mesmo o pai de Julien começou a ceder, especialmente após ver o sucesso crescente do ateliê de Elise entre a alta sociedade parisiense. Sob as amendoeiras floridas de março, enquanto a primavera começava a colorir Paris, Elise dava os últimos pontos em seu vestido de noiva. A transição de Elise da casa Worf para seu próprio ateliê foi mais suave do que esperava. Madame Worf, reconhecendo o inevitável, transformou o que poderia ser uma perda em uma aliança vantajosa, ofereceu a Elise um acordo de colaboração exclusiva para certas peças especiais, mantendo assim uma conexão com o talento excepcional de sua ex-funcionária. A notícia dessa parceria, somada ao nome Armand, fez com que a alta sociedade parisiense, inicialmente cética, começasse a ver o casamento com outros olhos. Logo, as mesmas damas que antes sussurravam críticas nos salões faziam fila para serem atendidas no ateliê de Elise. E foi assim, cercados não mais por sussurros de desaprovação, mas por genuínos votos de felicidade, que Julien e Elise chegaram ao dia de seu casamento. A capela de Montmartre resplandecia naquela manhã de abril de 1928, com seus vitrais filtrando a luz primaveril e o perfume das flores preenchendo o ambiente. No primeiro banco,
A mãe de Elise chorava silenciosamente em seu vestido azul escuro feito pela filha, enquanto seu irmão sorria, orgulhoso em seu terno novo. Do outro lado, a mãe de Julien observava a cena com uma crescente aceitação em seu olhar, seu conjunto Chanel refletindo a elegância dos Arma. Ao seu lado, o pai de Julien mantinha sua habitual postura austera, mas um leve sorriso no canto dos lábios traía seu orgulho ao ver o filho tão realizado. Julien mal respirava enquanto observava Elise caminhar em sua direção. Cada passo dela parecia flutuar sobre o piso de mármore da capela, o vestido branco sussurrando suavemente com seus movimentos. A luz que atravessava os vitrais criava um espetáculo de cores que dançava sobre a renda de seu véu. Quando ela finalmente chegou ao altar, seus olhares se encontraram, e o resto do mundo pareceu desaparecer. Ali estavam eles, o casal improvável que havia se conhecido em uma manhã de setembro no Expresso Azul, desafiando todas as convenções sociais por amor. O padre começou a cerimônia, sua voz grave ecoando pelas paredes da capela. Mas Julien e Elise estavam perdidos um no olhar do outro, revivendo cada momento que os tinha trazido até ali, os desenhos espalhados pelo corredor do trem, os passeios pelos jardins de Paris, as cartas trocadas durante sua separação. Na hora dos votos, suas vozes tremiam com a emoção do momento. Julien prometeu ser não apenas o marido, mas o guardião dos sonhos dela, agradecendo ao destino pelo encontro no trem que mudou sua vida. Elise, por sua vez, falou sobre almas destinadas a se encontrarem, prometendo tecer sua história juntos com os fios mais preciosos do amor. Suas palavras, tão diferentes em forma mas idênticas em sentimento, emocionaram a todos os presentes. Quando o padre os declarou marido e mulher, o sol da primavera banhava o casal em um caleidoscópio de cores através dos vitrais. O beijo que selou sua união foi ao mesmo tempo terno e apaixonado, uma promessa silenciosa do futuro que os aguardava. Entre felicitações e música, as horas voaram. Quando chegaram a Montmartre, Paris já havia se entregado à noite. O quarto nupcial os aguardava, pétalas de rosas brancas sobre a colcha de cetim, velas perfumadas criando sombras dançantes nas paredes em tons suaves de creme. Elise estava diante do espelho do toucador, suas mãos tremendo levemente enquanto retirava as flores de laranjeira do cabelo. Seu reflexo mostrava o rubor intenso em suas faces, a respiração ligeiramente acelerada fazendo seu colo subir e descer sob o delicado vestido de noiva. Julien a observava da porta, hipnotizado pela visão de sua jovem esposa. A luz das velas realçava os tons dourados de seus cabelos castanho claros, agora soltos em ondas suaves pelas costas. Aproximou-se com passos lentos, seus olhos castanho escuros encontrando os dela através do espelho. "Está nervosa, minha querida?" perguntou suavemente, pousando as mãos em seus ombros delicados. "Um pouco", ela confessou num sussurro, sentindo o calor das mãos dele através do fino tecido do vestido. "Eu te amo", Julien murmurou, inclinando-se para depositar um beijo suave em seu pescoço. "E esta noite é apenas nossa." Elise fechou os olhos, sentindo seu corpo inteiro estremecer com aquele toque simples. Quando os reabriu, viu através do espelho o olhar de Julien, intenso, apaixonado, mas também protetor. Era o olhar de um homem que sabia exatamente como guiá-la nessa jornada de descobertas. Com delicadeza infinita, ele começou a soltar os botões de pérola que fechavam as costas de seu vestido. Seus dedos roçavam ocasionalmente a pele exposta, provocando arrepios que percorriam toda sua espinha. Elise mantinha os olhos fixos no espelho, hipnotizada pela intimidade do momento. O vestido deslizou suavemente por seus ombros,
revelando a camisola de seda e renda que havia confeccionado especialmente para esta noite. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza que Julien podia ouvi-lo. "Você é linda", ele sussurrou em seu ouvido, suas mãos agora descansando em sua cintura. "E esta noite tenho todo o tempo do mundo para te mostrar o quanto." Julien a virou delicadamente para si, seus olhos castanho escuros ardendo de desejo contido. O beijo começou suave, quase reverente, mas logo se transformou em algo mais profundo. Suas mãos fortes percorriam as costas de Elise por sobre a seda da camisola, enquanto ela, hesitante a princípio, apoiava suas no peito largo dele. "Posso?" ele murmurou, seus dedos encontrando as fitas que prendiam a camisola. Elise assentiu, seu rosto em chamas. Com movimentos precisos, ele desfez os laços delicados. A seda deslizou por seu corpo, fazendo-a tremer, de frio, de vergonha, de desejo. "Não tenha medo", Julien sussurrou, tomando-a nos braços e carregando-a até a cama coberta de pétalas. "Confie em mim." Deitou-a com delicadeza sobre os lençóis de cetim, observando como seus cabelos castanho claros se espalhavam sobre o travesseiro branco. Começou então uma jornada de descobertas, seus lábios e mãos mapeando cada centímetro de sua pele de alabastro, provocando sensações que ela jamais imaginara possíveis. Elise arquejava a cada novo toque, suas mãos agarrando os lençóis enquanto ondas de prazer a invadiam. "Julien", ela sussurrou seu nome como uma prece. "Eu te amo", ele respondeu contra seus lábios, seu corpo forte cobrindo dela com proteção e desejo. "Olhe para mim, meu amor." Os olhos verdes de Elise encontraram os dele, nublados de desejo mas também de confiança absoluta. Julien movia-se com infinita paciência, seus beijos e carícias guiando-a por um caminho de descobertas cada vez mais intensas. No momento da união final, ele segurou seu rosto entre as mãos, seus olhos fixos nos dela. "Relaxe, minha pequena", sussurrou, sentindo sua tensão. "Estou aqui." A dor inicial logo deu lugar a sensações que Elise jamais imaginara existir. Cada movimento de Julien era calculado para seu prazer, cada toque uma nova descoberta. Suas mãos inexperientes aprendiam a explorar também, guiadas pelo instinto e pelos suspiros de aprovação dele. O êxtase os encontrou juntos, suas almas finalmente unidas em todos os sentidos. Sob o luar de abril, entre pétalas de rosas e sussurros apaixonados, Elise e Julien selaram seu amor da forma mais antiga e sagrada. "Eu vou te amar para sempre", ele murmurou contra seus lábios, enquanto a noite os envolvia em seu manto de estrelas. Paris despertou radiante na manhã seguinte, a luz dourada filtrando-se através das cortinas de renda. Julien acordou primeiro, permitindo-se o prazer de observar Elise dormindo em seus braços. Seu rosto tinha uma serenidade que só o verdadeiro amor pode trazer, e ele não resistiu a traçar delicadamente o contorno de suas feições com os dedos. Elise abriu lentamente os olhos, um sorriso tímido brincando em seus lábios quando encontrou o olhar apaixonado de seu marido. "Bom dia, senhora Armand", ele sussurrou, depositando um beijo suave em sua testa. O rubor tingiu suas faces ao recordar a noite anterior, mas não havia mais vergonha, apenas a certeza doce de um amor consumado em sua plenitude. "Bom dia, meu amor", Elise respondeu, sua voz ainda sonolenta. A luz da manhã transformava o quarto em um santuário dourado, as pétalas de rosa espalhadas pelos lençóis brilhando como joias. Julien beijou-a suavemente, antes de se levantar para abrir as cortinas. Paris despertava sob um céu extraordinariamente azul, promessa de um belo dia de primavera.
O café da manhã chegou com uma única rosa vermelha em um vaso de cristal. Logo partiriam para a costa francesa. Voltariam a Nice, onde tudo começara naquela manhã de setembro no Expresso Azul, mas agora como marido e mulher, seus destinos entrelaçados para sempre. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.